Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a refletir junto comigo o Evangelho deste sábado, dia 10 de janeiro. O Evangelho de hoje, meus queridos, é de São João, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Depois disso, Jesus veio com os discípulos para o território da Judéia e permaneceu ali com eles e batizava. João também batizava em Enom, perto de Salim, pois lá as águas eram abundantes e muitos se apresentavam para serem batizados. João ainda não fora encarcerado. Originou-se uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação. Eles vieram encontrar João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem deste testemunho, batiza, e todos vão a ele. João respondeu: um homem nada pode receber, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou eu o Cristo, mas sou enviado diante dele. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que está presente e o ouve, é tomado de alegria à voz do esposo. Essa é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós chegamos a mais um final de semana e eu espero que tenha sido de muitas bênçãos para você e para todos os seus. Nós ouvimos o Evangelho de hoje, o João Batista em missão, e vemos a humildade e a simplicidade do João Batista, que é questionado sobre aqueles que estão em missão também. Porque, veja, tanto no tempo de Jesus quanto no tempo de João Batista, não eram apenas eles que realizavam essas missões. Existiam outros. Inclusive, existiam outros que diziam ser o Messias. Por isso que, para se comprovar que Jesus de fato era o Messias, é dito que o Messias seria da descendência de Davi, para que o povo não fosse enganado. Então, ao responder ao questionamento, João Batista dá uma resposta que mostra a sua humildade e a sua simplicidade. Ninguém vai realizar uma missão se não for consentida por Deus. E se é consentida por Deus, eu me alegro com o irmão que está em missão também. E ele continua, e quando nós estamos em missão, que eu diminua e que o Senhor cresça. É o que nós todos precisamos entender e fazer no dia a dia da nossa vida. Tanto no nosso ser cristão, quanto no nosso serviço. E no meu ministério, você que faz parte de algum ministério, é necessário que a gente diminua para que o Senhor apareça. E muitas vezes nós vemos muitas pessoas querendo aparecer, né? São convidadas para determinados ministérios, mas a pessoa opta por um determinado ministério porque naquele ela ficará mais em evidência. Não pode ser desta forma. Ninguém serve para aparecer, porque quem tem que aparecer é o Senhor. E essa mensagem que o João Batista comunica diante daqueles que trazem esse questionamento para ele. Que nós tenhamos isso conosco, sempre, em todos os momentos, para que em momento algum, nem cargo, nem função, nada na nossa vida suba a nossa cabeça de forma que nós queiramos aparecer. Quem tem que aparecer é o Senhor. É Ele que nós precisamos mostrar para as pessoas. Mas antes de mostrar para os outros, nós precisamos permitir que Ele apareça. Então, esta atitude de humildade do João Batista precisa ser a nossa. Se nós soubermos viver na humildade, na simplicidade, o Senhor aparecerá. Porque aquilo que é nosso cairá, né? Aquilo que é humano e que muitas vezes agrada a Deus, cairá. Ou melhor, aquilo que é desumano, né? Porque quanto mais humanos nós somos, mais próximos de Deus nós estamos. Então, aquilo que é desumano, aquilo que são manias, pecados, aquilo que nós não deveríamos ter ou carregar conosco. Quando isso
nós tiramos isso da nossa vida, quando desaparece, é quando nós abrimos espaço na nossa vida para que o Senhor apareça, chegue, adentre e apareça. Que realmente possa ser assim na nossa vida, que o Senhor consiga fazer aparecer e que nós tenhamos a humildade do João Batista todos os dias, em todas as situações da vida, aí dentro da sua casa, dia a dia da sua vida, no seu local de trabalho. Essa é a proposta cristã, não é? Foi isso que Jesus nos ensinou, passou para os apóstolos e ensinou a cada um de nós. Que a exemplo de São João Batista, nós consigamos fazer com que o Senhor sempre apareça na nossa vida e não nós, mesmo que estejamos servindo muito, servindo muito para que o Senhor apareça sempre. Amém? Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.